vocês. Hoje a nossa conversa é com a 15ª campeã brasileira, com a mestre fit feminina Suzana Chang, ela que é de Suzano, São Paulo, e venceu o brasileiro feminino 2 vezes. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela e saber um pouco mais sobre a trajetória dela. Começando do início, né, como diz o Deb nas entrevistas, nós lemos uma entrevista sua ao Xadrez Total, e lá você comenta que começou a jogar aos 9 anos por conta de seu irmão ter ganhado um tabuleiro, certo? Nessa época em que você começou a jogar os torneios de categoria, quem que te acompanhava nesses torneios? Olha, na verdade, esses torneios que eu joguei nessa época eram torneios escolares e eram chamados Jogos da Primavera, na cidade de Taubaté, onde atualmente está morando o Mequinho. Era o meu irmão que me acompanhava para ir. Uma vez eu lembro de uma curiosidade, inclusive, eu nem sabia que eu gostava tanto de xadrez assim, porque eu fui participar da competição, tinha que levar a carteirinha da escola, né? Naquela época era carteirinha. Aí eu lembro que eu esqueci a carteirinha em algum lugar e eu comecei a chorar desesperadamente. Eu tinha 9 anos. Eu não vou poder participar. E comecei a chorar porque eu não podia participar. Enfim, foi nessa época que eu comecei a jogar. Eu ganhava medalhinha e adorava as medalhinhas. Mas eram crianças assim não tão preparadas como as de hoje, né? Porque as de hoje tem treinadores. Eu não tinha treinador, né? Eu gostava de jogar, assim. Ganhei o tabuleirinho. E nessa época você estudava assim por conta, então você aprendeu a jogar com seu irmão. Foi. E eu jogava só com as amigas da escola. A gente tinha um tabuleiro magnético e a gente montava as pedrinhas. Eu ia com uma amiga, assim, andando na rua e jogando. Eu falava, eu vou fazer um lance, eu jogo um tabuleiro para ela, ela fazia outro. Que legal. Assim era. E desde pequena você já via que queria levar o xadrez para a vida toda? Queria jogar até quando crescesse? Sim, isso também é outra curiosidade, porque eu nem sabia que existia grandes competições naquela época de criança, né? Não tinha consciência disso. E eu falava assim, eu vou jogar xadrez. E não sei como, de onde eu tirei isso e acabou acontecendo depois, né? Eu nem imaginava. E aí seu irmão parou, só você continuou? O meu irmão parou. Aliás, na verdade, ele nunca jogou assim torneios, né? Nem escolares, mas a gente brincava de jogar xadrez. Quer dizer, era brincadeira de criança, porque eu lembro até hoje as aberturas que a gente jogava. Era tipo H4, torre A3, passar a torre pelo meio. Aí ele fazia eu dar risada, aí a gente desmontava o tabuleiro e depois aparecia 2 bispos da mesma cor e a gente continuava jogando. Era mais brincadeira mesmo, mais festa. Que legal. E, bom, em 2001, você fica em segundo lugar no Brasileiro Feminino. E aí, em 2002, você vence o Brasileiro jogando um match de desempate, ou, perdão, você perde, né, um match de desempate contra a WM Joara Chaves, em 2002. E aí já fica emocionante, né, porque você estava ali já entre as primeiras. Em 2004, de novo, você joga um match de desempate, e aí dessa vez você ganha, né, da WM Regina Ribeiro, que já era 6 vezes campeã brasileira. Então, o quão emocionante e importante foi para você essa conquista? Realmente essa conquista naquela época para mim foi muito assim, muito emocionante mesmo. Primeiro que eu não achava que eu fosse ganhar o campeonato. Era um campeonato muito difícil, tinha muitas jogadoras, estava sendo na cidade de Curitiba e eu lembro que eu comecei mal as partidas do desempate contra a Regina. Eu lembro que eu perdi a primeira partida e parecia que tinha uma nuvem lá, dizendo, já era, alguma coisa assim. Mas eu continuei jogando firme, assim,
joguei as aberturas que eu conhecia. Aquela época eu acho que eu estudava muito mais do que hoje, né? Hoje em dia eu tenho outras atividades, né? Naquela época eu me dedicava bem mais. E aí, estava jogando a Tatiana Duarte também, que à época era uma das jogadoras assim, com maior rating também. E parece que ela ficou em terceiro, se não me engano, a Regina foi vice-campeã. E também estava jogando a Juliana Teral, só que na versão criança. Aí, lembro dessas jogadoras, mas realmente, para mim, acho que até a Feliciano jogou também, se não me engano. Mas eram crianças ainda, mas estavam em fase de incubação, brincadeira. Mas elas foi realmente muito, muito importante para mim, porque eu só perdia, né, assim, para todo mundo, assim. Mas foi uma época assim que eu passei treinando muito, né? Da época de 1999 para 2001, eu treinei muito. E como eu disse, eu perdia para todo mundo e assim ia jogar os torneios porque sempre gostei muito de jogar. E a derrota para mim não era um problema. O problema é que eu gostava realmente e queria estar sempre melhorando, né? Então, eu lembro que eu passei estudando bastante, assim, aquela enciclopédia de combinações e aqueles livros do Pacman, que vocês já devem ter visto, né? Não sei se vocês já passaram por esses livros. O Tática 1 e 2 do Pacman e o Estratégia Moderna do Pacman. Esses livros, assim, são bons, famosos, são bons, são instrutivos, né? Te dão um certo... a base, né, do xadrez. Aí eu lembro que eu estudava bastante abertura e foi bem legal. Foi bem legal ganhar um título. Isso que você falou foi muito interessante, né? Que você disse que treinou bastante entre 1999 e 2001. Mas o brasileiro você só foi ganhar em 2004, né? E muita gente desanima, treina um monte por um período e aí não acaba ganhando o torneio que deseja, né? E desanima, mas nem sempre o resultado vem instantâneo, né? É verdade. E o mais incrível é que nem eu esperava, né? Mas foi assim, não que eu desejasse perder, não é isso, mas assim, eu não esperava ganhar. Você entra num torneio sem expectativa, aí você vai jogando e de repente você vê que você pode ter um bom resultado. Aí acontece. Porque acho que quanto mais eu tive expectativa, menos o resultado apareceu, né? Ele apareceu assim, nesse caso, assim, naturalmente, assim, porque eu treinava muito, eu comecei a jogar todos os torneios, assim, todos que eu podia, né? É loucura pro xadrez, né? Acho que todas vocês têm disso. Sim. E aí, quando você venceu pela segunda vez o brasileiro, que foi em 2007, a emoção, né, desse título foi a mesma? Porque aí não teve um match de desempate, né? Você ganhou ali com meio ponto na frente já. Também foi a mesma emoção. Foi até mais emocionante. E o mais incrível é que eu não consegui dormir durante mais um dia depois disso. Não conseguia. Porque parecia que as variantes estavam rodando ainda na cabeça. Era uma coisa incrível. Assim, e aquela época eu lembro que quem me preparou para esse campeonato foi o Everaldo Matsura, né? E eu ganhei partidas assim importantes também. Desse campeonato eu ganhei da Teral, ela jogou aquela lapim que ela sempre joga, né? E que ela jogava, né? Depois ela mudou. Aí depois eu ganhei da Regina Ribeiro também, que eu sempre perdia para a Regina Ribeiro. Ela ainda continua perdendo, anos depois perdi, né? Mas nesse campeonato eu ganhei dela. E ela sempre teve aquele estilo, né? Cavalo F3, cavalo credo. G3, e aí eu achava muito difícil de jogar, né? Até formar um repertório, eu ficava assim, meio bananado com a Regina. Não,
nós vimos, a gente estudou, né? A Regina Ribeiro, que ela já ganhou o brasileiro antes. E, nossa, o que a gente viu de cavalo F3, G3 e vice G2. É verdade. É um sistema muito sólido e a pessoa tem que ter uma Sim, estratégia, né, muito boa, porque senão a pessoa fica meio assim, sem plano, mas a gente pega o jeito, né, de... sim. E você falou que o Everaldo Matsuri te preparou para esse torneio. Ele foi o seu primeiro técnico ou não? Não, eu já tive outros técnicos, né? No começo eu tive um técnico que é assim, ele é mais desconhecido de todo mundo. O nome dele era Semi Camargo. Ele me ensinava finais, essas coisas, finais de torre. Eu nem sabia, meu primeiro rating era 1378, para vocês terem uma ideia, né? Na época que eu comecei a jogar. E aí ele me ensinava mate de bispo e cavalo. Eu levei 8 horas para aprender um mate tão fácil. Aí, depois dele, ele ensinou alguns finais básicos de torre, ele era um muito bom professor. Depois eu passei pelo técnico Helder Câmara, não sei se vocês já ouviram falar, mestre internacional, e também foi muito bom, ensinou bastante estratégia. E depois eu acho que eu treinei com o Everaldo aproximadamente, acho que uns 2 anos no máximo, e esporadicamente assim ele dava umas aulas assim só de aberturas, que eu tinha dificuldade com algumas aberturas, e ele passou bastante a experiência dele para mim, né? Principalmente nesse brasileiro feminino foi muito importante, esse de 2007, para eu ter um bom resultado, né? Uhum. E antes de você... E falando um pouquinho mais. Não, mais, pode falar. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu tô curiosa mesmo. Assim, falando um pouco mais da parte técnica, né, que você falou dos professores, que foi o Everaldo foi mais focado em abertura, né? Qual é a sua parte favorita dessas? Porque, se eu não me engano, você falou de abertura, finais e estratégia, né? Mas você também falou dos livros, que era mais focado em tática. Então, conta um pouco como é isso. Sim, você perguntou qual a parte que eu gostava mais. Isso. Durante uma época, eu gostava muito de ver combinações. Depois, vocês vão até achar engraçado, mas assim, é que eu nunca tive assim um orientador constante. Eu acho que se eu tivesse, talvez meus resultados fossem melhores, né? Então eu fazia muito assim da minha cabeça mesmo. Então, uma época eu estudava por conta própria, muita combinação, que eu gostava muito. Depois eu fiquei vários anos, muitos anos, sem pegar uma combinação. Comecei a estudar muito abertura. Assim, só abertura, não estudava mais. Mas aí eu comecei a notar um problema nas partidas. Vocês podem, de repente, ter até pego partida de algumas Olimpíadas minhas. Eu não perdia na abertura, inclusive ficava, não vou dizer ganha, né? Mas muito bem na partida. Uhum. Acontecia casos que as jogadoras perdiam logo, até na abertura já não tinha mais chance. Eu não, eu estava ali viva na abertura, mas em compensação depois, né, o meio jogo não tinha sido trabalhado. Uhum. Então esse foi o meu ponto fraco, né? E depois que eu ficava bem, aconteceu de eu ter posições ganhas e não arrematar. Aí eu falei, poxa, eu deixei para trás as combinações. Ou seja, a conclusão que eu chego é que, obviamente, isso é óbvio, né? Mas é que tem que ter um equilíbrio, né? Assim, não pode deixar de lado a prática das combinações, tem que ser constante, porque seu cérebro tem que estar lá, né? Assim, malhando, vamos dizer assim, né? Que nem o pugilista, né? Fica lá treinando, tal, para não perder o ritmo. E eu acho Sim. que esse ponto é muito importante. E eu esqueci do final, né? Eu eu tenho assim, eu não tenho muita preferência, né, por estudar finais, mas tem muita coisa interessante de finais que deve ser, a gente não pode deixar para trás também, não, porque tem muitas posições do meio jogo que você sabe que você pode converter para um final de superior a ganho.
né? Então, é outra parte que a gente tem que já pensar, porque eu não sei se vocês já viram aquele livro El Paso al Final, do Razovaevski. Alguém já viu? Não, Não. conheço só de nome. Não li. Pior que esse eu não conheço. Então, esse livro trata da transição, né, do meio jogo para o final. E esse é um conceito importante também, né, que a gente tem que levar em conta. Pra gente anotar na listinha de livros para ler, né? Exatamente. E antes de você ser campeã brasileira, você já tinha participado de Olimpíadas, né? Em 1998 foi sua primeira. E como que foi, pela primeira vez, assim, representar o Brasil numa Olimpíada? Olha, realmente foi, para mim, foi uma experiência inesquecível, porque eu estava jogando um torneio na Kalmykia, né, na Rússia, pela primeira vez uma viagem internacional. Naquela época eu tinha 26 anos, hoje eu já estou 49. E, assim, eu ver os principais e as principais jogadoras do mundo, como se preparavam, o ambiente de competição, tudo, inclusive as próprias partidas em si foram uma escola assim muito grande. O ritmo naquela época eu acho que era diferente, não era esse ritmo de agora. Tinha 40 lances. Eu lembro que teve uma partida minha que durou umas 7 horas. Levou para o Nossa, final levou para o final e ainda eu perdi. Nossa, eu fiz uma bobeira lá, nossa. Mas enfim. mas pelo menos lutou, né? Pois foi. E depois, em 2002 e em 2004, você também jogou a Olimpíada e você era o primeiro tabuleiro. Aí, de alguma maneira, mudou? Você tinha um pouco mais de pressão ou tinha alguma obrigação diferente de ser outro tabuleiro? Como assim? Eu não entendi. Em algumas Olimpíadas, o primeiro tabuleiro tinha que ser o capitão da equipe, né? Mas, se eu não me engano, depois o Brasil já levava um técnico próprio. Então, ele preparava todo mundo, né? Mas o primeiro tabuleiro normalmente é mais forte. Mas, além disso, tinha alguma coisa extra ou não? Não, eu não sentia nenhuma pressão assim no sentido de jogar. Eu me sentia assim bem à vontade, né? E eu acho que eu era o primeiro tabuleiro por causa do rating. Naquela época 2006 era bastante rating, para o feminino era, né? Eu era o número 1 naquela época. E também eu estava estudando mais, eu tinha 240 de rating. E eu não sentia assim essa pressão, eu me sentia bem tranquila e à vontade assim para jogar. Que bom. E falando de Olimpíadas, né? Você jogou nada mais, nada menos que 7, né? É um número É bem verdade, expressivo. Muita coisa. é verdade. E o mais interessante é que, dentre essas 7 Olimpíadas, você jogou com gerações bem diferentes, né? Você jogou Olimpíada com Joara Chaves, Tatiana Ráttico, Regina Ribeiro, e também agora com as atuais, né? Juliana Teral, Julia Poreto. Você sentiu alguma diferença entre essas gerações? Alguma melhora do xadrez feminino brasileiro, né? De lá para cá? Com certeza, com certeza. Essa nova geração, claro, é muito mais forte que a geração antiga, com certeza. Tanto é que elas estão aí, estão jogando muito bem. A Júlia está jogando muito bem, está crescendo bastante, está tendo resultados bem expressivos contra jogadores fortíssimos. Não sei se você viu o torneio que ela jogou em Gibraltar em 2020, né? O ano passado, ganhou de vários MIs. Quer dizer, ela está numa reta ascendente muito boa, né? Eu acredito que ela vai ser
a próxima número 1 do Brasil, pelo xadrez que ela tem apresentado, né? E as demais também estão jogando muito bem. Todas Sim. vocês, né, estão jogando muito, muito bem, estão lá galgando, né? Então, isso é muito bom porque o xadrez tem que ser renovação mesmo, né? Tem que... Sim. E as antigas não, que não possam superar as mais novas, mas tem que se dedicar, tem que, né, também buscar essa melhora, né? Sim. Que isso é o que faz o xadrez interessante, né? É o desafio. Exatamente. Uhum. E outra coisa interessante é que desde 2018 o número de jogadores que iam representar a equipe olímpica mudou, né? De 4 aumentou para 5. Quais pontos positivos ou negativos, se tiver, você acha que teve nessa mudança? Eu acho que só teve pontos positivos, porque eu acredito que as meninas queiram muito participar das Olimpíadas. Eu sou uma delas, né? Não posso falar nada. E quanto menos vaga, né? Aí diminui mais as possibilidades, né? Mesmo sendo reserva, é muito bom estar presente em umas Olimpíadas. Nessas últimas Olimpíadas eu fui reserva várias vezes, mas foi muito bom também acompanhar, jogar, presenciar esse grande evento, né? Que realmente inspira muito, né? As jogadoras a crescerem, né? A gente se espelha também nas melhores jogadoras, né? Ver a Kosteniuk, a russa, as russas, a equipe russa, né? A postura delas, o profissionalismo, isso tudo a gente procura incorporar na gente, né? Assim, no nosso, né? No nosso modo de ver. Sim. E o seu título de mestre FIDE feminina, você que foi conquistado em 2001, né? Foi por rating ou foi em algum torneio? Foi por rating. Uhum. Foi por rating. Naquela época, eu acho que ainda é hoje. Quando você fizer 20 partidas acima de 2.100 de rating, você automaticamente obtém o título. E eu deixei de conquistar também um título que eu acredito que é mais difícil hoje, mas não impossível, claro, que é o título de WMI. Quando eu joguei o torneio, teve um zonal feminino que eu acho que eu fiquei em segundo lugar. Foi em 2001 esse zonal feminino. E eu acho que eu perdi para Joara Chaves também. Numa das últimas partidas, eu precisava de um empate, era bispo de cores opostas, nossa. E era trocar as damas, jogar um final de bispo de cores opostas, mas aparecia aquele nervosismo, né? Nessa época eu percebia. Eu achava que eu tinha que ganhar todas, mas não é assim, né? A gente tem que ter aquela mais tranquilidade, né? Saber que não dá para ganhar, tem que empatar, né? Não tem que ficar buscando alguma forma que não existe, né? Porque E como que foi a sua participação no projeto das Damas em Ação? Qual que você acha que é a importância de um projeto desse para o xadrez feminino, principalmente aqui no Brasil, né? olha, eu acho que a importância desse projeto é muito grande, não só pela visibilidade do xadrez feminino em si, porque é uma categoria que merece, né, ser mais valorizada, né, e melhor representada também perante os patrocinadores, né, porque quanto mais patrocínio tiver, a gente vai de forma conjunta crescer, né? Por isso que eu achei que foi um projeto muito importante, como visibilidade e como jogadora também, né? Porque eu estar ali, né? Eu, como você mesma disse, sendo de uma outra geração, estar presente ali entre as mais jovens é muito bom, porque eu também aprendo com elas, assim como em algum momento ela deve ter aprendido alguma coisa comigo, eu também aprendi muita coisa com Sim. elas, através do intercâmbio, né? E saber como
como se preparam, porque houve treinamentos em conjunto, né, lá em Barcelona, que elas acabaram ficando menos tempo, eu com aquela sede de jogar que eu sempre tive, né? Não sei se vocês viram, inicialmente eu iria jogar 3 torneios apenas. Aí eu comecei a achar que 3 torneios era muito pouco, né? Imagina só. Aí eu acabei jogando, não sei se foi 7 ou 8 torneios seguidos. Nossa. E eu não me cansava. Eu só me cansei um dia por uma razão extra. Teve um problema no apartamento que eu estava. Aí a dona do apartamento ficou me chamando. E só nesse dia que eu joguei cansada, mas eu tive sorte de empatar, porque houve uma repetição na abertura, mas não foi combinado. Foi um empate forçado, assim, por repetição. Aí esse dia... eu sei que terminou o último torneio, que foi em agosto de 2018, o Aberto de Santos, com mais de 700 jogadores participando. Nossa. Foi um torneio muito, muito bom, uma experiência muito grande. E aí, terminou esse torneio, eu falei, puxa vida, eu queria jogar mais um. Aí não deu, acabou o dinheiro, tive que voltar para o Brasil. Mas você aproveitou bem a viagem. Com certeza, mas esse projeto, assim, eu achei que foi muito bom e eu bato palmas, né, a iniciativa delas, né, agora entrou mais uma integrante, que eu não faço mais parte, mas a Vanessa Gazola está fazendo parte, e é legal porque traz essa visibilidade e quem sabe, né, vamos ver, o xadrez feminino precisa, né, buscar mais apoio. Sim. Não é? E esse projeto está cada vez mais crescendo, né? Criando mais visibilidade. Isso é muito importante, muito bom. E o de vocês também, porque o de vocês também é um projeto, né? Que vocês são os jovens talentos e eu concordo que vocês são, assim, muito fortes também, tem que sempre estar buscando, né, esse aperfeiçoamento e lutar sempre com garra, né? Sim. E de todas essas viagens que você fez, tanto olímpicas, né, ou torneios internacionais avulsos, teve um país, assim, uma cidade que você gostou mais pelo torneio ou pelo local mesmo? Olha, você diz assim, em termos turísticos? Sim, eu gostei muito de jogar as Olimpíadas de Cálvia, que foi em 2006, a de Turim também, que foi na Itália em 2004. Eu fiquei depois para jogar mais um Open de San Marino, e realmente são cidades lindas, eu realmente gostei bastante. Cálvia, então, foi impressionante lá, era uma ilha maravilhosa. Ô, Suzana, você sabe quantos países você conheceu pelo xadrez, assim? Por estar jogando campeonatos? Quantos países? Eu já conheci muitos países, mas assim, numericamente, eu diria talvez uns 20, 25 países. Bastante. Nossa. Eu já tive em países que eu nem imaginava, que Polônia, Bósnia e Herzegovina, nossa, muitos países. Enfim, na América do Sul, praticamente todos. Legal. Mostra que o xadrez é muito mais, né? Você viaja, conhece outras culturas, é muito bom, né? É verdade, é verdade. Sim. E o bom das Olimpíadas é que tem aquele dia livre, né? Que vocês podem passear, porque às vezes a gente vai para um torneio e nunca tem aquele dia livre, né? Para passear e conhecer o lugar. Então a gente, fui viajar para tal lugar, mas na verdade nem saí do hotel, nem conheceu, tipo, só ficou no torneio. Exatamente. Então, pelo fato de eu ter jogado muitas Olimpíadas, no começo eu saía para esse passeio, mas nas Olimpíadas finais, principalmente a que teve em 2018, em Baku, se não me engano, eu fui bem nerd mesmo. Eu falei, não, vou descansar. E fiquei no hotel descansando, porque cansa muito, é incrível, né? Cansa muito. E nas últimas eu acabei voltando
né? Para descansar. Sim. E vocês passeiam bastante? Durante o torneio, não. Eu que tive a experiência de jogar os mundiais, né? Digo assim por experiência própria. Fui até o país, mas só no meu primeiro mundial que eu tive a oportunidade de passear no dia livre, porque os outros só no hotel mesmo, né? E caminhando ali perto do hotel também, que é onde é o local de jogos. E porque normalmente o que eles chamam de dia livre é o dia que tem o Blitz, né? E aí, se a gente joga o Blitz, acaba não podendo passear. Mas só o fato de você colocar o pezinho ali no país já é ótimo, né? Com certeza. Com certeza. E durante essa carreira, sua trajetória, você comentou ali lá no início que seu irmão, né, acompanhava você, e aí também depois comentou dos técnicos. Além desses, alguma pessoa a mais que foi muito importante para você, né, até hoje, assim, que te ajudam, que te ajudaram para o seu crescimento na sua carreira? É que depois de um certo momento eu acabei me tornando se é que eu posso dizer assim, né, autodidata, mas eu deixei porque eu tenho também algumas outras atividades, né? Ultimamente eu não tenho me dedicado exclusivamente ao xadrez, né? Como eu gostaria, e eu gosto muito de xadrez, pretendo não largar o xadrez, mas continuar jogando desse jeito, assim, sabe? Fazendo as minhas atividades, as minhas obrigações, né? Mas eu não tenho mais tido nenhum técnico. Deveria, né? Seria muito bom. Tive, assim, aulas, assim, mas foram muito esporádicas, assim, dicas, seriam mais como dicas, né? De jogadores mais fortes, né? E que eles apontam o erro, analisam suas partidas e te dizem assim, onde você pode melhorar, enfim. Entendi. E em 2013 você teve ali um grande destaque, né, no Aberto de Natal, que foi ficar em 7º lugar no absoluto. Como que foi essa conquista para você? E essa foi a sua maior conquista no absoluto? Foi a melhor? Em que ano, perdão? 2013. 2013, Aberto de Natal. Não, eu acredito que não. Eu acredito que no absoluto a minha maior conquista foi no Aberto de Guarapari. Uhum. Acredito que foi em 2017. 2017 em Guarapari. E eu fiquei em 3º lugar, eu ganhei do mestre internacional Luiz Rode, não sei se consta aí. Primeiro eu fiquei ganha, depois eu fiz uma besteira no apuro, só que ele não aproveitou a besteira que eu fiz, né? Quer dizer, a partida não teve, assim, bom nível técnico, assim, mas, assim, foi o melhor resultado, né? Em termos de resultados, né? Que legal. E uma coisa muito interessante que aconteceu, eu conversando com a WM Regina Ribeiro, depois de assistir a série Gambito da Rainha, e aí ela comentou comigo que ela lembrou muito de você. A postura como a Beth jogava, ela lembrou de você, a maneira como ela pegava as peças, ela disse que lembrava muito de você, assim. Você assistiu a série e você também se identificou com a Beth? Olha, eu ainda não assisti, não tive tempo para assistir, mas realmente foi uma surpresa muito grande a Regina conseguir captar esse momento, né? Mas eu nem imagino como é que é, né? Porque eu não consigo me ver assim, mas muita gente fala que eu sento com a perna cruzada, assim. Uhum. É uma marca minha, não sei se vocês sentam assim, com a perna cruzada? Às vezes. Às vezes Toda torta na cadeira. Eu Eu também, tenho tique tô quando eu sou agora. nervosa de ficar balançando, então não. Sei. Ma- Então, aí ela. Uhum. Não, ela só comentou assim comigo, né? Daí eu fico E imaginando, eu né? queria voltar um pouco também no ponto que
Então, eu queria voltar ao ponto também que a gente estava falando, né? Que o xadrez é mais do que o jogo em si, por mais que seja super emocionante. Sobre as viagens e tudo. E também você falou sobre o torneio que você estava com a Judite. Então, também queria saber como que é essa experiência de ter um encontro com pessoas desse nível. Ah, sim. Olha, foi realmente muito emocionante. Eu pude tirar uma foto ao lado. Na verdade, foi com a irmã dela, né, com a Susan Polgar, e ela ganhou o título. E teve um jantar onde estavam todas as jogadoras que participaram do torneio reunidas, né? E realmente foi muito emocionante. Foi um aprendizado muito grande, não só no xadrez, né? Mas foi uma vivência para mim. Eu costumo dizer que eu era um patinho feio, né? Porque eu saí do interior, não sei se vocês sabem. Eu nasci na capital, mas morei a minha vida no interior. Então, sabe aquelas cidades que tem aquela a rua era uma calçada assim pequenininha, assim, não era avenida. Então, aí para eu sair do interior e viajar o mundo, eu digo assim, foi ampliar os horizontes. Realmente foi uma experiência para mim, muito emocionante. Uhum. E isso também é muito legal de xadrez, né? Porque ele te abre muitas portas, né? Muitas pessoas aqui também de Santa Catarina, né, falam a mesma coisa. Eu, né, saio assim de uma cidade pequenininha e nem imagina, né, que pode atravessar assim o país, o mundo, conhecendo outros lugares, né? Outras pessoas, né? Então, o esporte em geral te dá muitas oportunidades, né? É verdade. Sim. E uma curiosidade sobre você. Acho que é até uma das coisas que a gente escuta sempre nas entrevistas, né? Sim. Essa. Sim. E uma curiosidade sobre você é que você gostava muito de jogar bullet, certo? É verdade. E esse ritmo de jogo é um hobby para você ou você acha que de alguma maneira esse ritmo de jogo contribui para o seu xadrez? Aquilo que eu imagino nem sempre é o que corresponde, né, à realidade. Mas, enfim, eu acho assim, que até um certo ponto ele ajuda, até um certo ponto. Mas já chega um momento que já não é produtivo. Até um certo ponto, que ponto seria esse? Seria o ponto de você poder jogar muitas aberturas diferentes, você poder assimilar ideias de muitas aberturas diferentes, mais estratégia de abertura, até um certo ponto. Mas depois começa a virar depois, né, vira muita bagunça as partidas, mas pelo número de partidas que eu tive, sem exagero, não sei se vocês olharam por aí, no ICC eu cheguei a ter, mas não jogo mais, parei porque não era produtivo realmente. Mas eu lembro que eu tive coisa de umas 20.000 partidas de bullet. Nossa. Mas, claro, não tem valor. Muitas a gente pendura alguma coisa, abandona, sabe? Mas fez parte daquela época minha de loucura, de 8 horas por dia jogando bullet. Eu acho que é até certo ponto bom para criatividade, mas, claro, para cálculo, seu cálculo vira vira um lixo, né? Mas é bom assim para se divertir de forma geral, né? Sim. Não traz nada assim além disso, eu acho. E um pouquinho de criatividade, jogar umas posições loucas e um pouquinho de diversão. Resumindo, é isso. Sim. E atualmente, a sua profissão tem alguma atuação com o xadrez? Não tem nenhuma atuação no xadrez. Não. O xadrez, então, é uma atividade extra mesmo, né? Sim. Duas carreiras. Atualmente, sim.
Porque a gente, assim, até uma certa época tem aquele apoio, mas depois a gente tem que começar a ganhar algum dinheiro, né? Sim. Bom, se mais nenhuma menina tem alguma pergunta para fazer, antes de mais nada, né, agradecer de novo por você ter aceitado o convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, porque você e todas as outras campeãs brasileiras são a nossa inspiração, né? A gente não estaria aqui jogando e tendo a oportunidade de fazer esse projeto se não fosse por vocês, né? Então, muito obrigada. E você gostaria de acrescentar alguma coisa que nós não perguntamos? Por favor, fique à vontade. E um pedido para você falar alguma coisa. O que você diria, o que você gostaria que as meninas que vão assistir essa entrevista escutassem de você? Sim. Primeiramente, eu queria agradecer por terem me convidado. Eu realmente fico muito, assim, honrada, né, e feliz, né? E eu realmente admiro vocês, que são jovens, que estão começando no caminho do xadrez e que gostam do esporte, assim como todas nós, né? E eu acho isso muito bonito. Eu espero realmente que vocês cresçam, né, através do projeto de vocês. A pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês pretendem, depois desse período da pandemia, fazerem alguma viagem, participarem de algum torneio, ou criarem algum evento específico para o xadrez feminino? É uma boa pergunta. Bom, eu, né, em particular, pretendo sim jogar os torneios aqui no Brasil. Agora, em relação ao xadrez feminino, A gente tem alguns projetos, né? Tipo, pro grupo inteiro, assim, de viagem. Mas era só específico no xadrez feminino. isso. Inclusive, uma das metas, né, é fazer um intercâmbio para a Rússia. Mas é o grupo inteiro, né? Que legal, que legal. Mas, de qualquer maneira, eu acho que só o fato de a gente estar no grupo e estar fazendo essa viagem já é uma maneira, né, assim, de divulgar o xadrez feminino. Sim, de crescimento individual também de vocês, Sim. né? Do grupo, e isso é muito bom, porque em grupo existe mais essa interação, né? Essa coisa essa competitividade sadia, né? De todas crescerem junto. E isso é realmente um novo movimento no xadrez feminino, porque a minha época, pelo menos, não tinha, não tinha formação de grupos, era mais assim individual, e em grupo sempre é melhor, né? Todo mundo unido, viajando junto, e até mais seguro, né? E é muito bonito, né? Porque a gente ouve muito falar que o xadrez é um jogo muito individualista, realmente, né? Porque você joga ali, é individual, mas é importante, né? Você estar participando ali de um grupo, se ajudar, né? Eu acho que o que os enxadristas querem é que o esporte cresça, né? Então, É todo mundo ganha. verdade. Inclusive dizem que os jogadores da Armênia, eles se preparam juntos, e quando um descobre uma novidade, um conta para o outro, e aí o grupo todo cresce, por isso que a Armênia hoje está lá em cima, né, no top, né? Sim. Com certeza. E, bom, por último, sua mensagem final. Então, para as garotas que estão começando, assim, menos avançado que vocês, né? Que vocês já estão mais assim adiantadas, é que não se preocupem assim muito com resultados, né? Porque os resultados vêm naturalmente, né? A gente tem que primeiro ter a nossa paixão, né? Que é a paixão por jogar, porque se a pessoa ficar muito focada só em resultado, ela acaba muitas vezes desanimando, né? E não é esse o foco. A gente tem que ter o prazer de jogar xadrez. O xadrez cada dia a gente descobre
alguma sutileza nova, alguma coisa nova, seja em qualquer fase do jogo, abertura, meio jogo, final, enfim, é isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Sim, muito obrigada pela participação.